Passa a palavra é do Senhor, pastor. Pode começar. Já estamos registrando. Amém. A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs. A Deus parte do abençoe. Signore a tutti, sorelle, fratelli. Amém. Amém. O texto que nós vamos meditar é em Hebreus, aos Hebreus, capítulo de número 5, a partir do versículo 12. Ebrei 5, 12. Isso. Nós vamos ler até o capítulo 6, o versículo 12. Dopo Ebrei 6, 12. Isso, nós vamos, uma mensagem expositiva, nós vamos expor esse texto. Amém. Diz assim o texto, Hebreus 5, 12. Porque, devendo já ser mestres, pelo tempo ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os seus sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isso faremos, se Deus o permitir. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram um dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, seja outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. Ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que, para com o seu nome, mostrastes enquanto serviste aos santos e ainda servi. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam a promessa. Eu quero frisar o versículo de número 9. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. Ainda que assim falamos. Eu quero, pastora Rita, falar um pouquinho para mim aqui nessa manhã, para vocês aí à tarde, coisas que acompanham a salvação. Lui vai parlare cosa che accompagna a salvezza. Para mim é novidade falar assim, falar e aguardar a senhora falar. Talvez a gente vai dar umas trombadinhas aí, né? Mas vamos nos adequando, né? A irmã Ruth, a pastora Ruth está rindo, né, pastora Ruth?
Tô no São dois que está no estreito hoje. É, é, esse livro, essa carta aos Hebreus, Esse livro a Hebrei é uma carta cujo escritor é anônimo. é um livro cujo o escritor não lo sabe que é escrito. Mas entende que ele é hebreu e está escrevendo ao povo hebreu. Capisce que ele é um hebreu e está escrito para um povo hebreu. Que estava passando por perseguições, por lutas, né? E no momento de perseguições e lutas, alguns tendem a desfalecer na fé. E com esta mensagem era para uma pessoa que passava em problema, de luta. E a tendência é retroceder, voltar para trás. E a tendência era desfalecer na fé, nela fé. Era um povo hebreu, obviamente judaizante, Era povo hebreu, judaico, que haviam se convertido a Cristo, que havia se convertido a Cristo, e por causa da perseguição tendiam a voltar ao judaísmo, deixar o cristianismo, né? Estavam sendo perseguidos e retornados ao judaísmo. E o escritor, então, vai animar a fé deles. Tanto é que o tema desse livro é mostrar que Cristo é maior, é superior. O significado com este título, o escritor para mostrar que Cristo é superior, é più grande. Isso. Maior que os anjos, maior que Moisés, maior que a lei, maior que a tradição, maior que seu sacrifício. Più grande que a lei, più grande que Moisés, più grande que o sacrifício. Isso, os anjos. E que eles estavam certos em seguir a Cristo. Que eles estavam corretos, no caminho correto a seguir a Cristo. É normal, né, pastora Rita, alguém dizer que quando não era crente e quando não servia a Cristo, parece que as coisas eram mais fáceis. Né? Normal, dire, né? Tutta persona parlano che quando non siamo ali a camminare com Cristo, que as coisas sono facili per noi. É normal parlare così. Aí dizem, agora que parece que eu sou crente, que eu estou servindo a Cristo, parece que as coisas são mais difíceis. Aí, quando cammina com Jesus, parlano, adesso che sono a camminare com Cristo, as coisas estão difíceis per me. E algumas pessoas, infelizmente, tendem a retroceder por causa dessas lutas, dessas guerras, dessa dificuldade. De qualquer volta, a pessoa que já se lia a caminhar com Jesus, que tinha com este pensiero, retrocede na caminhada com Jesus. Por isso você vai ver ao longo da carta o escritor animando, reanimando a fé deles e levando eles a prosseguir a caminhada com Cristo. E tu guarda que qualquer volta tu vede que o escritor se li a animar, né, a pessoa a caminhar com Cristo. Pastor Sérgio, menos male, Jailta, minha filha, entra aqui, por favor. Ela já entrou, pastor, dá um tempinho aqui, Jailta já está aqui. Socorro, Jai. Oi. Pode fazer a tradução. Eu não ouvi, eu acabei de entrar. Pode fazer a tradução. Tá bom. Toca T. Vai começar agora? Já está começando, já. Olha, eu vou fazer até um certo ponto, porque eu estou no aeroporto. Ok. Faz até onde der. Ok. Tá certo. Pastor Sérgio. Vamos lá. Bom, o texto que nós lemos, parte do texto, nós começamos... La parte del testo che noi leggeremo, inizieremo... a partir do versículo 12 do capítulo 5.
a partir del versetto 12 del capitolo 5. Di quale libro, pastore? Perché Ebrei. Ebrei. Aos Di Ebrei. Hebreus. Dos Aos di Hebreus. Ebrei. O tema é coisas que acompanham a salvação. Nós vamos ver. Sono le cose che accompagnano la salvezza. Tá. Nós vamos ver nesse texto que lemos coisas que acompanham a salvação. Nós poderíamos. In questo testo vedremo tutto quello che prosegue la salvezza. Isso. A salvação, para falarmos de coisas que acompanham a salvação, nós poderíamos andar pela Bíblia, mas nós vamos nos limitar a esse texto. Per seguire le cose che accompagnano la salvezza, noi dovevamo proseguire la Bibbia, ma noi proseguiremo in questo testo. A salvação, ela é vista em três períodos, em três momentos. La salvezza è vista in 3 momenti distinti. A salvação inicial, que é quando nós aceitamos a Jesus. La salvezza iniziale, che è nel momento in cui accettiamo Gesù. Quando nós cremos em Jesus e aceitamos Jesus, entregamos a nossa vida a Jesus, nós adentramos a salvação. Quando noi crediamo in Gesù e consegniamo la nostra vita a Gesù, noi già addentriamo alla salvezza. O apóstolo Paulo diz: se você crer no seu coração e confessar com a sua boca, estará salvo. L'apostolo Paolo dice: se tu credi nella salvezza e confessa con la tua bocca, tu sarai salvato. Esse é o primeiro momento. Questo è il primo momento. O segundo momento da salvação pode falar. Il secondo momento della salvezza è quando você dá sequência na salvação, é você permanecer na salvação, é você continuar operando a sua salvação. È quando tu dà sequenza alla salvezza, quando tu continui alla salvezza. Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 2, versículo 13, operai a vossa salvação. Paulo ha scritto ai Filippesi, capitolo 2, versículo 13. Versetto 3, lui ha scritto: operai a vossa salvação com temor e tremor no Senhor. Operate la vostra salvezza con timore e tremore al Signore. A salvação precisa ser operada. La salvezza ha bisogno di essere operata. E o terceiro e último momento da salvação, nós chamamos de salvação final. Il terzo e l'ultimo momento della salvezza, noi chiamiamo di salvezza finale. Quando Cristo irá buscar a sua igreja e nós estaremos salvos completamente, de maneira que nós não podemos mais perder a salvação. Quando Cristo tornerà a rapire la sua Chiesa, noi saremo salvati e non abbiamo più bisogno di cercare la salvezza. A mensagem de hoje Il messaggio di oggi é para que permaneçamos è perché rimaniamo salvos. salvati. E por isso que o escritor aos Hebreus, ele diz: faça coisas que acompanham a salvação. E è per questo che i scrittori ad Ebrei ha scritto: fate ciò che accompagni la salvezza. Isso. A primeira coisa que nós vamos observar, que acompanha a salvação conforme o texto, La prima cosa che noi osserveremo in questo testo di accompagnare la salvezza é o crescimento equilibrado conforme o tempo. è la crescita equilibrata secondo il tempo. Verso 12.
Nel verso 12, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite não sólido, de sólido mantimento. A primeira coisa que observamos aqui é la que prima cosa che osserviamo in questo versetto é o crescimento que deve ter na nossa vida, conforme o tempo de crente que somos, ou de cristão que somos. è la crescita che dobbiamo avere nella nostra vita, al secondo il tipo di credenti che siamo. Quando um bebê nasce, Quando un neonato nasce, a primeira coisa que a mãe e o pai observa é se ele não tem defeito. la prima cosa che i suoi genitori osservano è se lui non ha nessun difetto. Depois, ele vai ser acompanhado mês a mês Dopo questa creatura sarà accompagnata mese per mese e o crescimento está normal. se la crescita è nella norma. No início, é o crescimento físico. All'inizio è la crescita fisica. Ele crescendo fisicamente vai começar a observar os seus movimentos. Mentre lui cresce fisicamente, cominciamo a osservare i loro movimenti. Ele vai no pediatra, o pediatra coloca uma caneta ou um objeto para ver se ele acompanha o movimento. Portando dal pediatra, loro tirano fuori degli oggetti per osservare se questo segue i movimenti. Ele está sendo analisado se ele está crescendo não só fisicamente, mas psicologicamente, neurologicamente. Lui sta essendo osservato se la sua crescita è nei parametri di ogni singolo ambito, ogni singola area, neurologica, psicologica, fisica, in tutte le aree. Isso. Você olha para uma criança, você olha para uma pessoa, ela está crescendo fisicamente, mas isso não é o suficiente. Você guarda a una persona, vedi che sta crescendo fisicamente, però questo non basta, non è sufficiente. Quem é a mãe ou o pai que quer que o seu filho cresça? E per i genitori, per loro è importante che i suoi figli crescano. Cresce fisicamente, mas não desenvolve o entendimento, não desenvolve o raciocínio, mas está crescendo. O pai pode dizer, não, mas ele está crescendo. Mas ele não fala, ele não reage, ele não age, ele não anda. Tem alguma coisa errada. I genitori osservano se il bambino cresce fisicamente, ma non appare con le reazioni, non cammina, non risponde agli stimoli, c'è qualcosa di sbagliato. Ele está com o tamanho de 15 anos, mas ele age ainda como uma criança de 1 ano. Lui ha una grandezza di 5 anni, ma si comporta come se le avesse 1 anno. Está errado isso, tem algum problema. È sbagliato, perché c'è un ritardo, si verifica che c'è qualche problema. O escritor aos Hebreus está tratando exatamente isso. L'escrittore a Ebrei sta trattando esattamente su questo. Mas não é apenas o escritor aos Hebreus que está tratando, é Deus. Ma non è soltanto gli scrittori ad Ebrei che sta trattando di questa situazione, è il proprio Dio. É como se Deus estivesse dizendo a algumas pessoas: você tem tanto tempo de igreja, tanto tempo de crente, mas você age como um recém-convertido. È come se Dio stesse parlando per qualche persona. Tu hai tanto tempo di credente, vai in chiesa da tanti anni, ma ti comporti come se fosse iniziato appena adesso. E ele está cobrando. Eu disse, olha,
Porque devendo já ser mestre pelo tempo, E lui sta chiedendo perché dovendo essere già un maestro per tutto quel tempo di credente, pelo tempo, né? E isso nós vemos muitas vezes em algumas pessoas, e pelo tempo de questo noi possiamo verificare tante volte in alcune persone. pelo tempo de crente que tem, ainda age como recém-nascido. Já era para estar ministrando a outros, já era para estar orando por outras pessoas, mas ainda é um bebê dependente de A ou de B. Con tanto tempo di credente che hai, doveva già stare pregando per gli altri, portando la parola agli altri. Invece rimani sempre come un bebê a livello spirituale. As palavras são sempre as mesmas, Le a oração não evolui, é sempre a mesma coisa, está parado no tempo. Le parole sono sempre le stesse, la preghiera non evolui, sono sempre le stesse cose, si ferma nel tempo. E Deus está falando nessa tarde. Dio sta parlando in questo pomeriggio. Faça coisas que acompanham a salvação, cresça. Ci sono tante cose che dobbiamo accompagnare la salvezza. Cresciamo, cresca. Por causa da tradução, se eu for falar muito em cada ponto, vai alongar muito a mensagem. Então, eu vou reduzir só para passar a ideia da mensagem. Per via della traduzione, io devo ridurre un po' l'idea per trasmettere il messaggio il più conciso possibile e chiaro. Nesse primeiro ponto, analise. In questo primo punto, osservate. Analisemos se, com o tempo que eu tenho de igreja, eu estou agindo e reagindo, mostrando um crescimento em Deus. Dobbiamo analizzare se il tempo che ho nella Chiesa, se sto agendo e reagendo con maturità sufficiente dal tempo di credenti che sono nella Chiesa. Isso. Esse crescimento visto em dois aspectos. Deus crescendo em mim, quanto que Deus está crescendo em mim e quanto eu estou crescendo em Deus. Questa crescita consiste in che io osservi, che io mi renda conto di quanto Dio sta crescendo in me e quanto io sto crescendo in Dio. Amém. Segunda coisa que deve acompanhar a salvação. La seconda cosa che deve accompagnare la salvezza é o prosseguir para a perfeição. É prosseguire alla perfezione. Não digo que nós vamos ser perfeitos um dia, impossível aqui como seres humanos, mas o prosseguir sim. Non dico che noi saremo perfetti un giorno, perché come l'essere umano è impossibile, ma il procedimento sì. Tá. A partir do versículo 14, diz assim: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm o sentido exercitado para discernir tanto o bem quanto o mal. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina, prossigamos até a perfeição. Prossigamos até a perfeição. Uma das coisas que devem acompanhar a salvação é o prosseguir para a perfeição. Una delle cose che bisogna accompagnare la salvezza è la procedura sulla salvezza, il procedimento sulla salvezza. A perfeição aqui dá o sentido de você ser íntegro, inteiro, entregue a Deus. Qui la perfezione ci dà il senso di essere integri, per intero, essere per intero, consegnato a Dio per intero. E não ser perfeito, porque nós estamos em um processo
de aperfeiçoamento por Deus. E non essere perfetto, perché noi siamo nel processo di aperfeiçoamento. Isso. Deus, a palavra de Deus, ela diz: aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia da sua vinda. Estamos em aperfeiçoamento. La parola di Dio dice che colui che ha iniziato la buona opera è fedele per aperfeiçoare, per cui stiamo nella fase dell'aperfeiçoamento. Isso. Não espere ser perfeito para pregar, não espere ser perfeito para cantar, não espere, não, quando eu for perfeito, quando eu tiver. Não, você nunca vai estar. Nós estamos em aperfeiçoamento. Non aspettate essere perfetti per predicare, non aspettate essere perfetti per pregare. No, non dovete fare così, perché noi siamo in costante aperfeiçoamento. O apóstolo Paulo nos ensina a prosseguir para o aperfeiçoamento quando ele diz: L'Apostolo Paolo ci insegna a proseguire nell'aperfezionamento quando lui dice: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. dimenticandomi delle cose che rimangono indietro, io proseguo guardando l'alvo. Algumas coisas que para trás ficam: Alcune cose che rimangono indietro, medo, desilusão, alguns Paura. erros, algumas paura, falhas. delusione, qualche sbagli, qualche errore. Esqueça as coisas que para trás ficam Dimenticate le cose che rimangono indietro e prossiga. e proseguite. Terceira coisa que deve acompanhar a salvação: La terza cosa che deve proseguire la salvezza, o lutar por não recair. il lottare per non ricadere. Isso. Versículos 4 diz assim, versículo 4. Nel versetto 4 dice così: Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram um dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, seja outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo, crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Algumas pessoas acreditam que alcune persone credono não se perde mais a salvação uma vez que foi salvo. che non si chiede più la salvezza una volta che è salvato. Mas o texto deixa claro Ma il testo ci lascia chiaro de pessoas que recaíram, di persone che hanno avuto una ricaduta, foram iluminados, ou seja, receberam a luz. E Jesus disse: eu sou a luz. sono stati illuminati, cioè hanno ricevuto la luce, perché Gesù dice: io sono la luce. Provaram um dom celestial, o dom da salvação. Hanno provato il dono celeste, che è il dono della salvezza. Fizeram participantes do Espírito Santo, se tornaram o templo do Espírito Santo. Si sono fatti partecipi dello Spirito Santo perché sono diventati tempio dello Spirito Santo. Provaram a boa palavra de Deus, receberam a palavra. Hanno provato la buona parola di Dio, ossia hanno ricevuto la parola. E as virtudes do século futuro, coisas que só o céu pode nos proporcionar e promessas de Deus. E la virtù dei secoli futuri, ciò che puoi proporzionare solo il secolo di Dio. Depois de tudo isso, recaíram. E dopo tutto ciò, che hanno avuto tutta questa esperienza, hanno ricaduto. Recair estavam caídos, se levantaram e tornaram a cair.
Ricadere è che erano caduti, si sono rialzati e dopo hanno ricaduto un'altra volta. O escritor diz: Lo scrittore dice: de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. ancora hanno crucificato il figlio di Dio e hanno esposto dove, scusi, disculpa, e colocaram onde? Vitupério, ao No escândalo, vituperio, allo à scandalo, vergonha. É, a alla vergonha. vergogna. Ele está dizendo que aquele que se desvia, de Qui, novo está crucificando Cristo e o expondo à vergonha. allora, questo vuol dire che colui che devia della via del Signore sta crucificando Cristo di nuovo e portando alla vergogna. Por isso que o terceiro ponto é lutar para não recair. Per questo che il terzo punto è lottare per non ricadere. Às vezes ouvimos algumas pessoas dizerem: A volte sentiamo alcune persone dire: tá tão difícil ser crente, a vida tá tão difícil. è così difficile rimanere credente, la vita sta diventando così difficile, Que às vezes penso em parar. e tante volte pensano in fermarsi. De novo, se essa pessoa parar, de novo ela estará crucificando a Cristo e o expondo ao escândalo, à vergonha. Se questa persona fermarsi ancora una volta sta crucificando a Cristo e portando lui alla vergogna. Esse pensamento não é de salvação. Questo pensiero non è di salvezza. Como salvo, Come salvato, eu preciso pensar como salvo, falar como salvo, olhar a vida como salvo, io ho agir bisogno di pensare come un salvo, guardare la vita come un salvo, un salvato, pensare come un salvato, comportarmi come un salvato. o pensamento de parar, o pensamento de desistir, o pensamento de retroceder, não deve fazer parte da nossa vida. Il pensiero di fermarsi, di retrocedere, di guardare indietro non può far parte del nostro processo di salvezza. Se com Cristo está difícil, que dirá sem Cristo? Perché se con Cristo è difficile, figuriamoci senza di Cristo. Deixa eu pensar se eu abro um pouquinho mais a palavra. Porque, às vezes, as pessoas querem desistir. Perché tante volte le persone vorrebbero desistere. Fazendo coisas que não acompanham a salvação. Facendo cose che non accompagnano la salvezza. E Deus permite isso. E Dio permette questo. Vemos isso na parábola do filho pródigo. E questo vediamo nella parola del figlio prodigo. Você não vê o pai ali resistindo para que o filho não vá embora. Tu non vedi un genitore lì resistendo perché il suo figlio non vada via. O pai fala, o pai orienta, mas não impede. Il padre li parla, li orienta, li dà orientamento, ma non impedisce. E hoje, pela sua palavra, o Pai nos orienta. E oggi, tramite la sua parola, il Padre ci orienta. Tá difícil? È difficile? Mas não desista. Ma non desistere. Tem tempestade, tem deserto, tem lutas, mas continue. In mezzo alle tempeste, al deserto, nelle lotte, ma continuate. Faça coisas que acompanham a salvação. Fate cose che accompagnano la salvezza. Amém. Vamos para o quarto ponto.
Andiamo al quarto punto. Coisas que acompanham a salvação. Cose che accompagnano la salvezza. A produção de bons frutos aprovados por Deus. La produzione di buoni frutti approvati da Dio. Versículos 7 e 8. Versetto 7 e 8. Porque a terra que embebe a chuva, Perché que muitas vezes porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa, para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Coisas que acompanham a salvação. Eu preciso parar. Cose che accompagnano la salvezza. Ho bisogno di fermarmi E observar o que eu tenho produzido. e osservare ciò che ho prodotto. Que fruto eu tenho produzido? Quali frutti io ho prodotto? Pelo fruto se conhece a árvore. Dai frutti si conosce l'albero. Se o fruto for mau, Se i frutti è male, a árvore é má. l'albero è male. Será reprovada por Deus. Sarà riprovata da Dio, riproverata. Sarà bocciata da Dio. Mesmo estando na igreja, Anche se rimane in chiesa, está debaixo de maldição. è sotto la maledizione. Que coisa séria, né, pastora? Um crente amaldiçoado. Che cosa seria, pastora? Un credente maledetto. Não combina. Non si abbinano. Meu Deus. Não combina. Non si abbinano. Eu preciso parar Io ho bisogno di fermarmi e me observar. e osservarmi. Às vezes eu acho Tante volte io credo, io que penso estou certo, porém, diante de Deus, às vezes estou errado. che sono giusto, ma tante volte davanti a Dio io sto sbagliando. Jesus disse: Gesù ha detto: cuidado para que abbiate cura in modo che a luz que há em ti não sejam trevas. la luce che ha in te non siano tenebre, Senão, cujas trevas serão, densas trevas serão. se non così le tenebre saranno. É um assunto sério. È un argomento molto serio. Fala de conceitos. Parla di concetti. A luz que há em ti sejam trevas. La luce che ha in te siano tenebre. Luz é aquilo que ilumina o caminho. Luce è ciò che illumina il cammino, la via. Estou andando por essa luz. Sto camminando tramite questa luce. Conceito que eu acho certo, que eu acho luz. Scusi, desculpa? Conceito que eu acho certo, que eu acho luz. Il concetto che io penso che è giusto, che secondo me è la luce. Mas perante Deus é treva. Ma davanti a Dio è tenebra. Consequentemente, con conseguenza di questo, os meus frutos serão trevas. i miei frutti saranno tenebre. Estou produzindo espinhos e abrolhos. Sto producendo spine e abbrogli. Isso não é coisa que deve acompanhar a salvação.
questo non sono queste cose che devono accompagnare la salvezza. Como salvo que sou, Come salvato che sono, os meus frutos i miei frutti devem ser frutos de salvação, devono essere frutti di salvezza, para que eu seja aprovado por Deus di maniera che io possa essere approvato da Dio e receba a bênção de Deus. e riceva la benedizione da Dio. Alleluia. Amém. Amen. Gloria a Dio. Quinto ponto. Quinto punto. Já estamos por encerrar. E stiamo quasi finendo. Coisas que acompanham a salvação. Le cose che accompagnano la salvezza. A produção de obras e de amor para com o nome de Deus. La produzione di opere e di amore per riguardo la opera Nome di de Dio. Deus. Il nome di Isso. Dio, riguardo il nome Verso, di verso 10. Dio. Il versetto 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que, para com seu nome, mostraste enquanto servis aos santos e ainda servis. Obras e trabalho de amor. Opere e lavoro di amore, con amore. Nenhuma obra nossa e nenhum trabalho nosso Nessuna delle nostre opere e del nostro lavoro é em vão no Senhor. sono vani davanti al Signore. Tem hora que você está cansada, Ci sono momenti che tu puoi essere stanco, parece que está sozinha, sembra che sei da sola o da solo. há momentos que parece que está sendo em vão. Ha dei momenti che sembra che sono tutti vani, Não vê resultado, non si vede i risultati, non si ottiene i risultati. parece que nada está acontecendo. Sembra che nulla succeda, Mas não é em vão no Senhor. ma non è vano dinanzi al Signore. Deus está vendo tudo, Dio sta vedendo tutto, alleluia, recolhendo o seu trabalho, raccogliendo il tuo lavoro, recolhendo as suas lágrimas, raccogliendo le tue lacrime, vendo o seu esforço, vedendo, guardando i tuoi sforzi, vendo você tentando de um jeito e tentando de outro. vedendo tu cercando De um jeito e de outro. Vedendo. di farcela di un modo. Parece que alguém escapa de um lado e outro escapa do outro. Sembra che qualcuno sta a scappare da una parte e dall'altra. Seu trabalho não é vão no Senhor. Tuo lavoro non è vano, non è sprecato nel Signore. Continue. Continua. Continue. O interessante deste versículo Interessante di questo versetto que a nossa obra e trabalho para o Senhor che la nostra opera e lavoro per il Signore é visto quando nós servirmos viene visto quando noi serviamo os santos. i santi. Amém? Amen. Amen. Eu vou dar só a ideia desse versículo, agora vamos para o outro ponto. Io darò l'idea di questo versetto e andiamo al punto seguente. E último, L'ultimo. coisas que acompanham a salvação. Cose che accompagnano la salvezza. O cuidado em manter
la cura in mantenere a fé, a esperança e a paciência la fede, la speranza e la pazienza para herdar as promessas. per ereditare le promesse. Chegamos à hora das promessas. Siamo arrivati ai momenti delle promesse. Lutamos para crescer, Lottiamo per crescere, prosseguimos para a perfeição, proseguiamo alla perfezione, lutamos para não recair, Lutamos para não recair, produzimos bons frutos, produzere buono frutto, produzimos obras e amor, produziamo opera e amore. lottiamo per non agora chegou a hora de herdar as promessas. Ora è arrivato il momento di ereditare le promesse. Isso. As promessas vêm lá no final. Le promesse arriveranno là alla fine. Não espere herdar as promessas para começar a fazer as coisas. Non aspettate che arrivi la promessa per iniziare a fare le cose. Faça o que Deus quer que você faça. Fate ciò che Dio vuole che voi fate. Faça a vontade de Deus. Fate la volontà di Dio. E depois você vai herdar as promessas. E dopo tu erediterai le promesse. Coisas que acompanham a salvação. O cuidado em manter a fé, a esperança e a paciência. Le cose che prosegue la salvezza è la cura di mantenere la fede, la Esperança speranza e la e pazienza. paciência. Isso. O apóstolo Paulo disse: L'apostolo Paolo dice: combati o bom combate. ho combattuto il buon combattimento. Acabei a carreira. Ho finito la corsa. E eu guardei a fé. Io ho mantenuto, salvaguardato la fede. Cada de nós Ognuno di noi tem a responsabilidade A responsabilità. de guardar. Scusi, ognuno di noi, desculpa. E a responsabilidade. Cada de nós tem a responsabilidade de guardar. Ognuno di noi abbiamo la responsabilità di custodire a sua fé, la sua fede, a sua esperança em Deus, la sua speranza in Dio e a paciência. e la pazienza. Paciência e perseverança andam juntas. Pazienza e perseveranza camminano insieme. Vão acontecer algumas coisas? Vão. Succederanno qualcosa? Certo, succederanno. Però mas não deixe de crer, não deixe de esperar e não perca a paciência. Però non lasciate di credere, non lasciate di aspettare e non perdete la pazienza. Para que você possa di modo che tu possa herdar as promessas. ereditare le promesse. Algumas promessas terrenas. Alcune promesse sono terrene. E a promessa principal. E la promessa principale. A vida eterna. É la vita eterna. Amém, Jesus. Aleluia. Isso, em nome de Jesus, amém. Amém. E aí estão algumas coisas que devem acompanhar a salvação. Amém, pastora Rita? Qui vi ho lasciato queste cose che dobbiamo avere per proseguire nella salvezza. Amém. Amém. Graça, obrigada, pastor Sérgio. Obrigada, Graça, Jai.
Glória ao Padre, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Amém. La crescita è una garanzia e non cadono. O crescimento cadono. é uma garantia que pode cair. Não torneremo no errore. Não voltarão no erro. Como possiamo crescere? Como podemos crescer espiritualmente? Dedicar tempo ao estudo. Dedicar tempo aos estudos. Sério e intenso. O verdadeiro empenho. Intenso e sistemático. Intenso. E sistemático. Da parola de Deus. Da palavra de Deus. Amém? Amém. Jai, quer falar alguma coisa, Jai, aproveitando? Que Deus é fiel.